Paz e graça, povo de Deus. Sou o pastor Aires Barros, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Gênesis. Estamos aqui no Sol Nascente, em Brasília, e estamos trabalhando, nos empenhando ao máximo para que a nossa igreja seja muito mais relevante na comunidade na qual estamos inseridos. Eu estou trazendo uma mensagem hoje para o seu coração, uma mensagem acerca de projetos bem-sucedidos. Eu acredito que todos nós temos sonhos. Diz que a pessoa, quando para de sonhar, é porque ela já está pronta para morrer. E acredito que nós estamos sempre querendo viver e viver da melhor forma possível. E cada vez mais nós procuramos o quê? Performar com excelência. Ou seja, termos projetos e que esses projetos de vida sejam projetos alcançáveis, que sejam projetos que vão ser cada vez mais bem-sucedidos. Eu tenho uma mensagem de Mateus capítulo 18, versículo 11, onde Jesus declarou: porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Essa é uma palavra poderosa. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Nós vemos aqui que Cristo tinha um projeto excelente. Jesus, ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha que fazer algo para alcançar esse projeto. E o que ele fez? Ele pagou um preço. Diante dessas duas palavras, eu posso tirar grandes lições acerca de como termos projetos de vida, projetos excelentes e projetos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, ele diz: sede imitadores de Cristo, assim como ele era. Logo, nós somos imitadores de Jesus. O que Jesus fez para alcançar o sucesso na sua missão? Para alcançar o seu projeto, Jesus então ele fez duas coisas. Primeiro, ele entendia que tudo na vida tem um preço, então ele se predispôs a pagá-lo. Jesus estava disposto a pagar o preço. Quando ele vai na cruz, ele grita em alto e bom som: tetelestai, que quer dizer pago, totalmente pago. Jesus sabia que precisava pagar um preço. E na vida não é diferente. Tudo na vida tem um preço. Para ser bem-sucedido tem um preço. Para ser fracassado também tem um preço. Para ir a uma faculdade tem um preço. Deixar de ir também tem um preço. Para que você possa ter uma casa, a casa dos seus sonhos, tem um preço. E deixar de tê-la também tem um preço. Para a nossa vida nós temos que entender uma coisa. Primeiro, descobrir qual é o preço do nosso sonho, qual é o preço do nosso projeto e ter disposição para pagar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Cristo. Aprender a pagar o preço, porque tudo na vida tem um preço. A segunda lição que nós aprendemos com Cristo para que nós possamos ter projetos bem-sucedidos é que nós temos que entender que os nossos projetos é uma missão. E para ser uma missão, nós temos que entender que não existe missão sem sacrifício. Toda missão requer sacrifício. Jesus sabia que ia ser sacrificial. Jesus sabia que para ele concluir a missão era vir salvar o que se havia perdido, que no caso era eu e você. Nós estávamos perdidos e que nós precisávamos ser alcançados pelo amor de Deus. Para que ele pudesse nos alcançar, ele precisava fazer esse sacrifício. Jesus sabia que ser traído ia doer. Jesus sabia que quando ele fosse esbofeteado ia doer. Jesus sabia que quando ele fosse ao Getsemane e que os soldados o prendessem, que os soldados o maltratassem, ele sabia, vai doer. Ele sabia que quando ele fosse levado para a cruz e fosse pregado seminu de 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, ele sabia, vai doer. Ele sabia que ia doer quando ele chegasse na cruz e não visse seus amigos, porque a maioria o tinha abandonado. Jesus sabia que o abandono e a solidão, ele sabia, isso vai doer, mas ele falou, eu preciso fazê-lo. Jesus então vai e encara todo aquele projeto que para ser bem sucedido era necessário que se fizesse um sacrifício. Assim somos nós. Nós temos que entender que nós somos um missionário. Nós temos que entender que os nossos projetos de vida, para que eles possam ser levados a termo, para que nós possamos conquistá-los com excelência, para que nós possamos performar da melhor forma possível, é necessário encarar como um sacrifício. Porque tudo que é impertinente requer sacrifício. Então nós precisamos sacrificar algo. Precisamos sacrificar o tempo, provavelmente.
precisamos sacrificar um pouco da nossa diversão, do nosso lazer. Nós vamos precisar sacrificar os nossos próprios desejos carnais para que nós possamos alcançar nosso grande projeto espiritual. Enfim, nós precisamos entender que para termos projetos bem-sucedidos é necessário saber qual o preço que ele vai nos custar e ter disposição para pagar. E segundo, entender que somos um missionário. Para concluir esse projeto, precisamos encarar como uma missão. E toda missão requer sacrifício. Portanto, sigamos a nossa vida acreditando que precisamos nos esforçar e nos trabalhar. Como diz Ageu capítulo 2, versículo 4. Esforça-te, pois, e trabalha todo o povo da terra, e eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quer um conselho? Esforça-te e trabalha. Esteja disposto a pagar o preço. Encare os seus sonhos como uma missão. E por ser missão, requer sacrifício. Acreditamos que Deus é contigo. Eu acredito que Deus, quando Ele lhe dá a capacidade de sonhar, Ele também lhe dá a capacidade de realizar. Viva os seus projetos. Encare os seus projetos com responsabilidade. Trate o que é importante como coisa importante. Chame Deus para sonhar os seus sonhos. Chame Deus para dentro da sua crise. Chame Deus para dentro dos seus planejamentos. Encare a sua vida como algo importante, porque ela é muito importante para ser vivida. Você é importante demais para Jesus. Você é importante demais para Deus. A sua vida não é um projeto falido. Você não foi criado para ser um projeto falido. E nem os seus sonhos precisam ser projetos falidos. Basta planejar, pagar o preço e ter a disposição de encará-lo como uma missão. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e tremenda. Que Ele derrame sobre sua vida bênçãos sem medidas. Que Ele possa te capacitar, te dar uma unção de capacitação e conquista, para que você deixe de ser um mero visionário para se tornar um conquistador de sonhos. Que Deus continue te abençoando poderosamente em Cristo Jesus. Nós estamos aqui com um projeto grandioso. Esse projeto é um projeto de transformação de vida. Nós acreditamos que Cristo está nos capacitando, que Deus está nos dando uma oportunidade para que nós possamos tornar esse ministério cada dia mais importante, cada dia mais relevante para a nossa comunidade. Se você quiser nos conhecer, se você tiver o desejo do seu coração de ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus, nós estamos aqui nessa igreja todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, com a palavra que vai mudar a história da tua existência. E aos domingos, a partir das 19 horas, estamos com um grande culto de celebração ao Altíssimo e Poderoso Deus. E nós acreditamos que o poder do Evangelho, ele tem um poder tremendo de transformar a vida de pessoas. A palavra que nós pregamos no culto da Igreja Batista Gênesis é para que Deus possa fazer duas coisas. Primeiro, apagar duas palavras na sua vida, que é fracasso e derrota, e escrever duas palavras poderosas, que é sucesso e vitória em Cristo Jesus. Te receber aqui nas quintas e aos domingos será uma honra. Que Deus te abençoe e no demais, fique na paz.